Olá, bem-vindo de volta vocês, resistentes na jornada da peregrinação, que finalmente chegaram na parte final do primeiro herético. E hoje, meus amigos, eu preciso dizer, eu tô de saco cheio com esse livro, não aguento mais. Deu, chega, pra mim deu, acabou. Essa aqui vai ser o final, eu vou rushar umas partes e pular outras, e deu disso aqui, vamos direto pra ação, que eu não aguento mais. O Logar tentando justificar, eu sou o cara do bem, eu matei milhões, mas não foi porque eu quis, foi porque eu fui forçado, foi o imperador. Aí veio o imperador, eu não te mandei fazer nada, ele, foi o caos. O Logar é um chorão, babacão, e a única coisa que ele serve é pra se fazer de vítima. Então é aquele cara que dá a porrada, sai correndo e vai dizer, nossa, ele me agrediu, mas foi tu que bateu, a pessoa não tava nem fazendo nada. Esse é o Logar. Instantaneamente ele perde a paciência, ele parte sempre pra violência, e esse cara foi afetado pelo caos mais do que deveria. Então deu desse livro de propaganda caótica, vamos só terminar ele de uma vez e tacar a bola pra frente. Então pronto, é a última, te garanto que tu não vai mais ver esse cara por um bom tempo. Ok, na parte passada, nós vimos que este imbecil decidiu que era melhor cultuar a verdade, sendo a verdade os deuses arcanos, deuses antigos que já existiam antes sequer do imperador existir, que eles são atemporais, têm uma força imensa, e para isso o Logar considera eles uma divindade. Por quê? Por que razão, circunstância, alguém faria uma coisa dessa? Porque o Logar considerou que para poder existir a humanidade precisaria colocar algo acima dela, precisaria ter uma força maior que ela, e ele diz fazer isso pela humanidade, mas em nenhum momento, em nenhuma situação, ele se preocupa com seres humanos. Na verdade, ele tá nem aí para isso. O que ele quer é só ter uma desculpa para justificar as suas ações, porque ele tem, um ego frágil e ele não consegue aceitar que ele faz cagada, que ele é ruim. Ele precisa estar fazendo algo em troca de um bem maior, ele precisa justificar as ações dele, e para isso, ele precisa colocar alguém em cima dele, e ele colocou os deuses do caos como seus mestres, e ele o cachorrinho na coleira que obedece. Então, nas palavras do Andrew Ryan do BioShock, um homem escolhe, um escravo obedece, e o Logar obedece. Ele não consegue, apesar de todas as cagadas foi ele que fez, ele quer botar na cabeça que ele foi obrigado a fazer as cagadas porque alguém mandou ele. Então não dá pra mudar ele, nunca vai mudar, e ele já deveria ter sido exterminado há muito tempo. O Angron é imbecil porque ele tem um negócio mexendo na cabeça dele. Esse cara é imbecil por ser imbecil. Não dá pra justificar. O livro tenta trazer ela como uma vítima das circunstâncias, como que ele tá tentando fazer o melhor. Eu sou um cara do bem. Logar, meu filho, você não consegue fazer uma atrocidade com um sorriso no rosto. Primeira coisa que ele faz quando ele segue o caos é matar os outros cultistas do caos de Cadia. Ele queima o planeta inteiro, ele faz uma atrocidade em cima da outra, e o livro agora, felizmente, avança 40 anos no futuro. A legião do Logar meio que fez uma pequena limpeza dos seus números, não tão, não tão na cara quanto Horus, que matou todo mundo bombardeado. Eles foram botando eles em missões meio suicidas, isolando eles da legião, quem não era totalmente leal ao Logar. Então, teve algum Wordbearer que resistiu a isso aí? Teve, mas eles foram lentamente excluídos e eliminados, e ficou uma minoria minúscula. A grande maioria dos Wordbearers seguia o que o Logar queria que eles seguissem. Eles também, de uma forma ou de outra, são escravos à vontade do Logar.
Porém, depois de entrar para essa nova teologia, esse novo dogma caótico, eles começaram a ter um certo pensamento diferente um do outro. Algumas rixas e divisões começaram a aparecer nos Wordbearers. Isso vai ficar mais explícito mais pra frente, mas eles não são mais tão unidos na palavra do Logar quanto tu imagina. E o nosso Argeltó, que é tipo o herói do livro, ele agora é o comandante ali, o Chapter Master dos Serried Sons. Então ele tá na companhia, que já tem um símbolo caótico indivisível como símbolo da companhia. E os sobreviventes e outros agora da companhia vão começar a ganhar bênçãos do caos. Lord, bênção não é mutação? Exatamente. Eles vão começar a virar umas aberrações. Inicialmente, eles voltaram com uma criatura dentro delas, e aqueles que sobreviveram à viagem, a primeira viagem ali para ver os primeiros que viram a verdade do caos, eles foram elevados num regimento de elite chamado Galvorbach. E esses Galvorbachs, os filhos abençoados do Logar, eles são abençoados com o quê? A porcaria de uma criatura demoníaca dentro deles. O livro é tão passapano pro caos que ele diz que as criaturas são demônios simbióticos. Simbiótico é o cacete, são parasita no teu corpo. E essas criaturas demoníacas estão só esperando o momento para ativar. No início, as mutações começaram a ser mais, não vou dizer benigna, vou falar mais tipo difícil de perceber. Por exemplo, eles começaram a escutar vozes, ver coisas, né, tipo ver uma parede sangrando, ver gente chamando elas, coisa normal, né, nada para se preocupar nisso aí. Mas no caso não aparentava para outras pessoas ter algo diferente por fora. O Logar, por ser um pouquinho psíquico, percebeu que essas criaturas estavam dentro daqueles filhos. Ele inicialmente, né, botou eles em prisão, mas depois ele liberou eles e elevou eles a esse cargo de honra imenso. O Argeltó foi até parabenizado por um custódio. Parabéns pela promoção, você é um cara honrado. Tá bom. E, ok, agora o livro avança 40 anos e 40 anos depois começa a heresia do Horus. Do momento que o Logar decide entrar pro caos, em 40 anos ele semeou e estava pronto para iniciar a maior guerra civil que o Império já viu. Então começou a heresia do Horus e chegou a notícia para os Wordbearers que o Horus matou, e junto com ele o Fulgrim, o Mortarion e o Angron haviam eliminado as forças leais ao Imperador das suas legiões, e eles declararam uma rebeldia e que eles iriam agora tentar matar o Imperador. Então um negócio absurdo, uma coisa tipo, totalmente inesperada para a maioria das pessoas. Logar já sabia, hashtag culpa do Logar, mas no caso ele sabia do que ia acontecer, e quando chegou a notícia, ele estava preparado para fazer o próximo passo do plano do caos. No caso, enquanto isso aí estava acontecendo, nós vamos seguir aqui a história do Argeltó. Ele estava conversando com o Shefen. O Shefen é o líder, né, é que o nome é feio. O Shefen é o Chaplain dos Serried Sons, então ele é o oficial religioso, é tipo o segundo no comando para os Wordbearers. Ele é o cara que, em outras, né, legiões, o Chaplain é tipo um oficial de honra, mas no caso dos Wordbearers, ele é um monge de batalha. É isso que ele é um monge de batalha para eles. E aqui, o Chaplain, o chamado Shefen, que nome esquisito, vem conversar com o Argeltó depois de ter feito um trabalho nos Iron Warriors. E ele fala para eles que os filhos, no caso, o Shefen fala para Argeltó que os filhos do Perturado já estão do nosso lado, porque graças ao trabalho das Warrior Lodges que foram criadas
por 200 chaplains dos portadores da palavra em outras legiões, a semente da rebeldia, a semente da nossa luta contra o falso imperador começou a criar frutos e no caso os portadores da palavra espalharam através dessas intercâmbios culturais em outras legiões, as Warrior Lodges, a palavra do Logar. Então eles convenceram vários Astartes a seguir um caminho muito, muito ruim, não só Astartes, como primarcas também. Então as cobrinhas falaram no ouvido dos primarcas e convenceram alguns a seguir eles pelas suas fraquezas. E nessa parte do livro, por que eu trouxe aqui isso aí? Se eu disse que eu vou seguir só o que é mais importante, porque tem um negócio muito, muito importante que o Shephan fala pro Argeltó. Ele fala para ele que o plano orquestrado em Olímpia, a rebeldia e a necessidade do Angron de destruir a população do planeta foi perfeito, foi executado com total perfeição. Quer dizer, então, que o motivo do planeta de Olímpia ter se rebelado foi porque esses imbecis aqui plantaram lá uma semente de rebelião e fomentaram a revolta contra o Império. Foi culpa deles o tempo todo. E no caso Perturado não tinha o que fazer a não ser descer a mão pesada, e aí ele se perdeu na raiva que Perturado tem essa fraqueza e acabou excedendo, e aí ele fez um crime que não teria como ele se desculpar, porque ele exterminou a população do planeta. Então o imperador iria puni-lo, e aí ele decidiu seguir o War Master, porque o War Master chegou para ele com a mão amiga e disse: você fez o que tinha que fazer, eu te entendo, meu irmão, venha pro meu lado. Então as cobrinhas, suspeite quando a esmola é muita, que alguma coisa tá errada. E aqui, o Perturado caiu que nem uma mosca na armadilha do caos. Então mais uma legião para conta dos traidores. Interessante, porque aqui explica e demonstra que sim, as Warrior Lodges foram criadas pelos portadores da palavra como uma forma de espalhar heresia dentro das outras legiões e tentar trazer os oficiais e os soldados pro lado deles. Então, da onde que veio a heresia desses caras? Pronto, agora tu sabe a fonte de todo o problema. E o Argeltó e o Custódio que tava lutando ali com ele, o Custódio, não vale nem a pena tu lembrar o nome, mas é Aquilon. Se tu quer saber, o nome do oficial dos Custódios ali é Aquilon, mas como de Custódio no livro do Portador da Palavra não é coisa que nada. E eles agora já lutaram juntos por muitas campanhas. Quando vem esse 40 anos depois, eles estão lutando aqui num planeta que não tá aceitando o domínio imperial, porque os World Bearers agora estão atacando vários planetas que não aceitaram o domínio imperial e trazendo eles pro Império, custe o que custar. Então eles estão cumprindo o que o Imperador mandou, pelo menos, oficialmente, enquanto no subterfúgio eles estão espalhando uma doutrina terrível e os Custódios não perceberam nada. Aqui, lutando juntos, ele já era acostumado a lutar junto, e o Argeltó já estava observando os Custódios, o jeito que eles lutam há bastante tempo, tanto ele quanto o seu regimento oficial, esses filhos abençoados, os Galvorbak. E durante a luta, do nada, eles pararam e se ajoelharam. Todos os Galvorbak, com aquela criaturinha demoníaca dentro delas, se ajoelharam. Aqui eu achei uma coisa bonita, achei um negócio poético. Por quê? Se lembra que o Imperador falou: escolham ser livres ou viver na servidão que vocês mesmos criaram. E aqui
eles estão novamente forçados a ficar de joelho. Achei bonita a simbologia, porque quando o imperador fez isso era para dar um tapa na cara e mostrar para eles que eles têm que ser livres e escolher ser livres, não escolher obedecer uma coisa mágica e fantasiosa que eles criam como um dogma na cabeça. Então o imperador tentou de várias vezes deixar esses caras livres dessa obrigatória escravidão que eles seguem e que eles mesmos criam para si, mas eles não entenderam. E aqui, né, porque agora estão possuídos, eles ficaram de joelho de novo. Os custódios, nesse momento, agora, acharam estranho e decidiram investigar o que estava acontecendo. Porém, não descobriram ainda o que era, e logo em alguns segundos depois, eles voltaram a ficar em pé e voltaram a lutar normalmente. Mas é que com as atrocidades de Estivan V, o véu que da realidade nossa e do imaterial diminui. Desculpa, em Estivan III, por enquanto, o 5 vai ser depois. O véu que separa a nossa realidade do outro lado diminuiu. O poder dos deuses do caos estava sendo usado ao máximo para influenciar a nossa realidade e tentar fazer o seu plano funcionar. E as criaturas demoníacas começaram a ficar atiçadas dentro dos soldados possuídos. E aí eles perderam temporariamente o controle do corpo. Foi isso que ocorreu aqui. Então agora o caos está saindo. Mais cedo ou mais tarde isso vai estourar, e os custódios agora decidiram investigar. Eles vão conversar com alguns Remembrancers, aqueles relembradores, e eventualmente um relembrador vai descobrir um altar pro caos e vai levar pros custódios e descobrir a verdade. Só que nesse momento vai ser tarde demais. Essa é uma historinha secundária que não leva a nada, então não vou perder nem meu tempo explicando ela pra vocês. Ok, agora eles vão recebendo a notícia que o Horus traiu o imperador. As legiões leais, entre aspas, ao imperador vão para lá para reforçar e tentar impedir que essa heresia cresça. E os portadores da palavra, por ser leais ao imperador, vão para lá também. E o Logar e os oficiais da liderança ali dos Wordbearers mandaram os custódias ficar em naves. O quê? Sim, os custódios vão ficar em algumas naves na retaguarda para proteger de invasões e de um ataque surpresa. Cara, por que eles não querem que os custódios estejam lá embaixo na linha de frente, sendo que os custódios lutam melhor no campo de batalha? Diz ele aqui, oficialmente, que é para proteger de uma invasão nas naves, porque se as naves forem invadidas, eles vão perder a retaguarda. Então, como eles estão lutando contra outros Astarte, é bem possível que o Horus realmente faça um ataque pelas costas e tente invadir a frota pelo ar, e aí os custódios vão estar lá para defender essas naves na retaguarda, bem longe da linha de frente, onde eles não conseguem ver nada nem ter nenhuma informação do que está acontecendo no campo de batalha. Piscadinha, piscadinha, Logar seu babaca, mas aqui os custódios, né, não vão poder dizer não para isso, e eles foram obrigados a se alocar aonde taticamente o Logar mandou eles ficarem. E falando no Logar, durante esses 40 anos, ele não ficou parado, além de cometer atrocidades e matar milhares de pessoas, né, em nome ali de manter, no caso, manter o rosto. É que em inglês é save face, em português acho que é do fingimento, de que ele segue o imperador enquanto ele estava plantando a semente do caos. Ele também conversou mais do que é saudável, que é nada, com o demônio Ingetel, essa criatura horrível, absurda, que foi summonada ali em Cadia, continua com elas e conversou com o Logar e levou ele para uns passeios do outro lado. Lá o Logar viu várias coisas, que algumas são verdade, outras são parcialmente verdade, outras são totais mentiras, criadas pelo outro lado, mas o Logar decidiu aceitar tudo como uma verdade. Uma das coisas que a criatura mostra para eles, que às vezes o livro fala um pouquinho do que ele vê, e que é interessante, é que
ele vê uma ruína de uma cidade humana com marcas de garras em todo lugar. É meio que uma premonição dos tiranídeos. Então é legal isso, porque a criatura diz que se eles esquecer o caos, abandonar as forças do caos, os tiranídeos vão destruir a humanidade. Não necessariamente os tiranídeos, o livro não fala disso, mas dá pra entender que o alien vai destruir a humanidade sem o caos. E aí o Logar, né, tipo, se convence disso aí, mas na realidade o que a criatura não mostrou é que os tiranídeos vão destruir a humanidade se a humanidade for dividida, que é o que tu tá fazendo agora, seu imbecil. Então a criatura não mostra totalmente a realidade, né, porque é caos, né, eles são do mal, não sei se já percebeu. E eles jogam com o Logar o mesmo truque que eles jogaram no Horus. Eles mostram o futuro de verdade e o Primarca reconhece que aquilo é o futuro de verdade, mas o que o Primarca não consegue reconhecer é que aquele é o futuro que as ações dele vai levar. Então a criatura meio que convence ele de mentiras utilizando um pouco de verdade. É interessante isso aí, é legal porque tu entende como o caos manipula as pessoas, no caso as pessoas fracas. Você, meu amigo, qualquer coisa que não é humano tu vai atirar, então tu nunca vai ser manipulado. Parabéns. Bem, vamos continuar com a história. E o Logar, agora que começou a heresia do Horus e o caos está bem agitado. Falando em agitação, até agora tinha uma tempestade horrível no imaterial, porque os portadores da palavra estão trabalhando muito longe da fronteira imperial, próximo do olho do terror. Então é um lugar infernal, literalmente, e essa região, a comunicação é péssima. Os custódes conversam com o imperador e tipo mandam mensagem pra terra. Mandam, mas as mensagens não chegam. Em parte, né, é explicado por causa da interferência do imaterial aqui, é que a mensagem é mandada por telepatia. Então um psíquico manda mensagem para outros psíquicos, mas não tá chegando. E o livro também tem uma coisa interessante, que o Corferon e o Erebus estão conversando, que eles têm um esquema para impedir que as mensagens dos custódios e os relatos dele cheguem pro imperador. Como? Ao redor das naves, eles prenderam um monte de psíquico em rituais de tortura intensa. Então, tipo, tem um psíquico pregado do lado de fora da nave, num ritual demoníaco, e essas criaturas foram possuídas, e quando uma mensagem psíquica tenta sair, essas criaturas devoram a mensagem, e depois eles modificam e mandam uma outra mensagem, que eles editam. Então, eles estão bloqueando a comunicação, e editando o que vai, e o que vem. Então os custódios estão, né, dançando a música que eles tocam e eles não perceberam nada. O que é interessante leva a várias perguntas. Primeiro, os custódios não usam algum tipo de criptografia ou alguma mensagenzinha secreta, né? Deveria, né? Porque tipo, né, para isso aqui não acontecer, mas aparentemente não. Aparentemente ninguém sabe que dá para interceptar a mensagem desse jeito, e o caos está mostrando para elas como é que faz. Imagino que essa é a única explicação plausível. Ok, agora o Logar, depois da última viagem ali pelo outro lado, ele volta com dúvidas. O quê? O Horus já tá matando todo mundo. Foi vocês que fizeram essa merda. Tudo culpa tua. E agora tu voltou com dúvida. Aí ele diz: não sei se eu fiz a coisa certa. Não sei se esse é o destino correto da humanidade. Porque eu não sei se a humanidade tá pronta para essa verdade, porque ela é tão cruel. E aí o Corferon e o Erebus falam: só que me falta, Logar, ajoelhou, tem que rezar, tu é muito fraco. Na real, eu não falo fraco, ele fala que ela é muito tímido, seria acho que a tradução mais correta, e ele deveria ser forte agora e fazer o que tem que fazer. Em outras palavras, a gente lançou a heresia inteira, tu é nossa carta na manga, se tu não concordar com a gente nós estamos mortos. Por favor, Logar, faz o que a gente manda. Mas o Logar tá ali: não, eu fiz errado, eu vou causar a morte de muita gente. Sim, tu fez, tu vai causar a morte de muita gente, E aí ele decide se matar, mas não, claro, se matar sozinho. Ele decide fazer isso lutando
contra o Corvo. Ele sabe que a guarda do Corvo tá no planeta e ele sabe que o Corvo pode eliminar ele, porque o Corvo é muito mais forte que ele. Então ele decide duelar contra o Corvo, mas ele sabe que ele vai perder, então meio que ele tem certeza que ele vai morrer nisso aí, porque ele começa a pesar a consciência de que talvez ter vendido a alma dos filhos dele pro caos, ter ressuscitado uma religião que tipo fazia sacrifícios humanos, ter feito sacrifícios humanos, ter concordado e conversado e feito tudo que uma criatura demoníaca que tu invocou tá te pedindo. Talvez, só talvez, isso é errado, né? Ele se tocou agora, antes tarde do que mais tarde, mas ainda assim não muda nada e a cagada já tá feita. E aqui a gente também vê que a legião dos World Beaters tá dividida. Por quê? Porque eles convocam os oficiais, todas, né, as tropas estão indo reforçar a região ali em Estivan para parar o Horus e os traidores, e todo mundo os primarcas estão conversando com as suas legiões, e quando Logar reúne os seus oficiais, um dos personagens, eu não lembro se foi o Corfero, mas um dos personagens diz, aqui eles estão unidos, mas separados, que parece uma mensagem tipo extremamente profunda, mas é meio idiota falar isso. É porque eles estão aqui trabalhando juntos, porque o Logar tá ali. Se não fosse o Logar, cada um desses oficiais iria fazer o que bem entende. Então o caos tá meio que fragmentando a legião e dividindo as intenções. Enquanto o Logar tá mandando, eles ainda vão obedecer, mas dá pra ver que vários têm ideias diferentes para qual seria o melhor rumo e o que deveria ser feito. Então a legião tá dividindo e o caos tá fazendo o que o caos faz, que é a anarquia. E agora, finalmente, Estivan 5. Depois do ataque ali, tipo, que os traidores limparam as próprias legiões, eles prepararam uma defesa em um outro planeta, no sistema de Estivan, e lá a guarda do Corvo, os Salamanders e os Mãos de Ferro fizeram um ataque antes do resto das legiões chegarem e começou lá embaixo uma luta absurda entre as Tartes, uma luta extremamente sangrenta, violenta e de atrito, onde antes irmãos de batalha que lutavam juntos agora estão se enfrentando e se matando. Lá nós sabemos que o Ferros Manos vai perder a cabeça, vai ser uma briga assada lá no chão, e quando, né, o reforço que veio para ajudar as tropas lealistas, composto pelos portadores da palavra, os senhores da noite, os Iron Warriors e a Alpha Legion, vão chegar para reforçar as tropas lealistas ao Imperador. Tu sabe que vai dar muita merda. E aí, os Salamanders estavam recuando junto com a Raven Guard. Os Iron Hand estavam loucos, tipo enfurecido, porque o Ferros Manos queria matar o Fulgrim de qualquer jeito. E quando os Salamanders e a Guarda do Corvo estavam se reposicionando, eles voltaram para fixar e garantir a segurança da localização onde os reforços iriam chegar. E os reforços já estavam lá, uma linha preparada para atirar dos Iron Hands, dos World Beaters e das outras legiões traidoras, estava prontinha para receber eles como amigos. Não como amigos. O Argeltó estava na linha de frente, junto com a sua companhia ali, o Sarad Sons, e ele fala: meu pai e minha mãe, porque ele tem tipo uma vaga lembrança da família dele, tipo antes dele ter se transformado. Nossa, muito pouco, mas ele pensa: o meu pai e minha mãe humanos, que, né, me criaram e queriam o meu melhor e que queriam o melhor para a humanidade, me desculpe pelo que eu vou fazer agora. O Argeltó tá ali: ai, nossa, que remorso, que coisa ruim que eu vou fazer agora, mas continua fazendo igual. Esse livro fica tentando ter pena delas, não tenha pena delas, eles são babacas, mas aí o Argeltó dá ordem
pra atirar. E aí o cara que atira no Salamander é um babaca, não tem. Se fosse só nos Iron Hands, eu entendo porque ninguém se importa com eles, mas nos Salamanders aí tu tá sendo um babaca, porque eles não fazem mal pra ninguém, a não ser elfo, mas né, exatamente por isso que eles são do bem. E aí, o Argeltal dá a ordem e começa o massacre do Drop Site, onde as tropas que estavam esperando reforços lealistas, na verdade descobrem que os reforços, na verdade, são traidores. Então, deu merda, deu muita merda. E essas tropas do Argeltal, aquelas especiais ali, os Galvorbak, começam nesse momento a se transformar e eles viram criaturas demoníacas horríveis e eles partem voando para a linha de frente para matar os Astarte no duelo no mano a mano. Essas criaturas foram tomadas por uma sede de sangue, os seus corpos mutaram e eles viraram uns monstros. E o Argeltal, vendo aquilo ali, ele começa agora a escutar a criatura demoníaca dentro dele. A criatura dentro dele diz assim: "E aí, brother, meu nome é Raum, eu sou gente fina, tu ainda não vai se transformar. E só pra te falar, brother, tu vai morrer, tá? Eu não queria dizer isso, mas tu vai morrer. E quem vai te matar vai ter uma sombra de uma asa escura. Então fica de olho em sombras de asa escura, porque é isso aí que vai te matar. Mas forte abraço aí, meu jovem. Você lida aí a batalha. Eu vou ficar aqui olhando." Então, por enquanto, o Argeltal ainda não se transforma, mas ele tá escutando agora alto e em bom som o Raum. O Raum é o demônio que vive dentro dela. E entre os outros ali, ele é o mais brother. E ele só avisou pra ele que ele vai morrer. Bem, agora, né, sabendo que ele vai morrer, né, spoiler não, mas ele tá pronto, né, pro que vier. E se tiver uma asa escura, ele vai ter um pouco de medo. E aí, essas criaturas, o Galvorbakes, estão ali, cortando Astarte com garras, tentáculos. É umas coisas que não deveria acontecer, mas eles estão distorcendo a realidade. E mesmo a armadura do Astarte não consegue parar esses golpes horríveis dessas verdadeiras armas vivas demoníacas que foram lançadas no campo de batalha. Ninguém tinha visto isso acontecer até agora e pegou as tropas da lista de surpresa. Fora também que eles estão sendo bombardeados de posições já previamente defendidas dos traidores e estão cercados agora por traidores de todos os lados, né? Isso também pegou eles meio de surpresa. Então vai ser uma luta brutal. Mesmo assim, eles vão fazer o possível para fazer essas legiões traidoras sangrar. E do nada, enquanto aqueles Galvorbak estavam ali, lutando, de repente começa a escurecer e vem uma voz lá de cima. Um dos demônios começa a olhar. Peraí, eu que falo para as pessoas ouvir o que tá acontecendo, eu tô ouvindo vozes. De repente o demônio escuta mais perto. Cacau. E ele olha para um lado, não tem nada, ele olha para o outro, não tem nada, ele olha para trás. De repente uma garra de energia enfinca no pescoço do bicho, some para cima. As outras Galvorbak começam a se olhar o que tá acontecendo. De repente, um Galvorbak é cortado no meio. O outro olha que merda tá acontecendo. Eu não fui invocado para essa realidade. Cabeça rola longe. Cacau. De repente, baixa ali dos céus o Corvus Corax veio pra matar herético e ler livros de poesia triste. Adivinha só, ele esqueceu o livro de poesia. Então agora a porrada vai comer solta. Os Galvorbak começaram a correr na direção dela. Ele, cacau, e desapareceu. Ele desaparece na sombra. Os demônios começaram a atacar a sombra. Não tinha nada ali. De repente, uma das criaturas é levada pro céu e cai em pedaços. De repente, duas que estavam uma do lado da outra, encostando as costas para se proteger, são empaladas numa garra, levadas para cima e jogadas com tudo em outra criatura que é esmagada. Quando a criatura consegue levantar, o corvo tá fincando as duas garras no peito e abrindo o bicho no meio e desaparecendo na sombra de novo. O corvo é infernal para lutar contra e os Galvorbak começaram a morrer, um atrás do outro. Apenas 11 sobreviveram. Por quê?
porque de repente apareceu alguma coisa que chamou a atenção do corvo mais do que esses bichos aí, e ele sumiu. Os Gorvorbak que estavam sobrevivendo começaram a se olhar agora e disseram: puta que pariu, que demônio que a gente enfrentou, né, meu? Então as criaturas agora que não passavam uma agulha, né, eles sentiram mais medo do que tu deixar o sabonete cair no banho com o Slanesh, Então as criaturas demoníacas agora estavam com muito medo. E, né, agora eles deram uma recuadinha pra sobreviver outro dia, enquanto os Astarte continuavam fazendo trabalho sujo de lutar ali no campo de batalha. Mas o que chamou a atenção do corvo para ele ter parado de matar o seu alvo aqui? Um alvo maior. Logar estava no campo de batalha e o Logar estava fazendo alguma coisa para tentar chamar a atenção do corvo. E adivinha só, quando tu quer que o corvo venha, cuidado com o que você deseja. Ele olhou, ele viu aquelas asas vindo em alta velocidade e ele deu um sorriso, abriu os braços e falou corvo. E o corvo falou Logar, e ele falou corvo, e o corvo falou Logar, e o corvo falou corvo, ele Logar. E aí o Logar tentou se defender com a sua Illuminarum. O corvo começou a dar garra de energia, e o Logar começou a tentar bloquear. De repente uma garra de energia no braço que enfincou a armadura e fez ele sangrar. O Logar tentou puxar a sua Illuminorum pra bater no corvo, o corvo desapareceu. De repente o corvo aparece do lado dele, enfinca de novo no outro braço e depois na perna do outro lado. O corvo é muito rápido. O Logar tenta bater no corvo e erra de novo. O corvo vem e dá uma enfincada no peito dele. Ele cai no chão porque as garras de energia atravessam a armadura, mesmo a armadura incrível do Astarte. E o Logar tá ali de joelho, sangrando, todo ferido, desarmado agora. E ele diz, chorando: eu errei. O corvo diz: dane-se, você morrerá. E aí o corvo, que não tem paciência pra esse babaca, puxa a garra pra cima e desce no meio da cabeça careca desse filho da mãe. Porém, a garra de energia encontra um outro campo de energia e ele não conseguiu matar o Logar. Na frente dele, Conradinho Curse, que estava observando tudo com um sorriso no rosto. O Conrado diz: matando alguém desarmado no chão indefeso? Você é um monstro, assim como eu. E o corvo fala: Cacau, e desaparece na sombra. O Logar ali todo ensanguentado olha pro Conradinho e diz: você veio me salvar, obrigado, irmão. E ele estende a mão. O Conrado olha e não pega e diz: eu não fiz isso por você. E gospe no chão e diz: eu fiz isso porque eu odeio ele. E ele saiu dali. Então, a rivalidade entre o Conrado e o Corvus é eterna. E aqui ele só tá botando na cabeça do Corvo um problema psicológico permanente, porque ele quer que o Corvo desça no nível dele. Então ele tem um ódio do Corvo pro Corvo ser todo certinho, e ele vai fazer de tudo para provar isso. Então o Conrado age, de maneiras estranhas, mas pra mim ele é o Primarca mais legal de todos, exatamente porque ele é muito estranho. Mas cara, tudo bem. Aqui ele salvou o pescoço desse desgraçado dessa vez. Vamos ver o que vai acontecer na próxima. E enquanto isso, os custódios babacas que estão na nave, comandados pelo Aquilon, percebem que tem algo errado. Ora, Sherlock Holmes, porque eles descobrem que tem um templo ali para os deuses da ruína, e aí eles decidem conversar com quem sabe todos os segredos dos portadores da palavra. Enquanto isso, lá embaixo, todo mundo se matando. Aí eles chegam na nave principal, onde tem a Cyrene. A Cyrene, ela foi meio que elegida como uma santa para os portadores da palavra, e ela é uma confessionária. Então eles vão lá e falam o que eles têm para falar, e aí os custódios disseram: Gospe
velha, nós queremos saber o que tá acontecendo. Aí a Cyrene diz, depois eu que sou cega, né? Eles estão cultuando o caos, seus imbecis, eles estão fazendo sacrifício humano com a demoníaca, se toca. E aí o Custódio diz, não pode ser, ela diz, duh. E aí o Custódio diz, você vai morrer. Ela diz, tá. E aí ele vem enfrentar ela e, pra proteger ela, tem um robô gigante, um robô com a marcação ali do Seared Suns. Então é um robô caótico, liderado por um adepto mecânico, Shifu, se eu não me engano, Shinu, o nome dele. É um nomezinho feio, meio esquisito, que é Shinu e depois um número. Independente, ele é um mecânico, né? Mais robô do que gente já. Mas ali ele tava na missão de proteger a Cyrene. E ele, né, era nexo ao Seared Suns. Então se ele foi mandado proteger ela, ele vai proteger ela. E aí durante o conflito entre os custódios e um robô caótico, um dos custódios é morto e a Cyrene é gravemente ferida. O robô é destruído, um adepto mecânico que estava lutando ali com o robô também morre, e os custódios agora vão se escafeder, porque eles mataram a santa dos Worldbearers a bordo de uma nave dos Worldbearers. Eles se tocaram na heresia, e eles se tocaram que a frota inteira vai vir para matar eles, então eles fugiram da nave e escaparam. Enquanto isso, né, o Argeltó, magicamente por questões de necessidade do livro, aparece ali quando a Cyrene ainda tá viva. E aí, ele vem ali pra conversar com ela, e ela tá super ferida, ele pega ela no colo, ela bota a mão assim no rosto dela, e ela diz, Argeltó, é você? Ela diz, calma, Cyrene, nós podemos resolver isso, porque ele, tipo, ela é confessionária, ele era santa pra ela, e ela diz, não se preocupe, o meu tempo chegou, mas eu preciso te falar uma coisa importante, Argeltó. E o Argeltó diz, fale, Cyrene, fale, e ela diz, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E ela morre. Não é isso que ela fala. Ela fala assim, eu tenho dó de você, Argeltó, porque eles te usaram. E ela morre. Então, né, ela teve dó do Argeltó nos momentos finais. Triste, vai ser a última vez que a gente vai ver a Cyrene? Não. Eventualmente o Erebos vai fazer um ritual profano para tentar ressuscitar ela, para tentar manipular o Argeltó, para obedecer ele. Então o Erebos vai tentar dominar os Worldbearers e vai querer tipo usar ela como uma forma de chantagem emocional pro Argeltó. Não vai dar certo, e ela vai acabar se transformando em meio que perpétua e vai aparecer em outras coisas, mas isso é histórias mais pra frente, não é o momento. Aqui, ela morreu, o Argeltó achou que ela morreu e acabou a Cyrene. E quando ela morreu, pense num cara puto. O Argeltó falou, cadê aqueles custódios vagabundo? Eu vou matar todos. E aí ele mandou atirar na nave dos custódios, a Thunderhawk, que eles fugiram. A nave foi danificada e acabou tendo que fazer um pouso de emergência em Stivan 5. No meio da batalha, os sobreviventes daqueles Galvorbach, aqueles filhos abençoados, mais um monte de Seared Suns, foram atrás deles. E aí vem a imagem do livro. Essa aqui é a imagem da capa do livro, onde no caso essas criaturas demoníacas invocadas ali, vão enfrentar os custódios sobreviventes, e aí os custódios lutam com as criaturas demoníacas. Nunca tinha tipo isso acontecido antes com um Astarte ser possuído por uma entidade caótica, então foi uma luta absurdamente difícil para os custódias. Por mais que eles fossem super fodões, eles mataram vários dessas criaturas possuídas, mas eles foram morrendo um atrás do outro, porque as armas dessas criaturas de alguma forma conseguia penetrar até mesmo a armadura estupidamente blindada do custódio, causar danos profundos, com sangramentos que não paravam de sangrar, com fraqueza, um mal-estar, uma infecção que não conseguia ser curada. Então, essas criaturas tinham as bênçãos do caos do seu lado. E os custódios um a um foram morrendo, o Aquilon foi decapitado, e o último custódio
com a sua lança de energia, ele lançou ela na direção de dessas criaturas acendidas, o Shefen. Detalhe, quando o Shefen apareceu antes, ele não tava mais sem... Ele nunca mais tirava o capacete. Ele botou o capacete e ficou o capacete direto. E nas costas, ele botou tipo um negócio que soltava fumaça e incenso contínuo, que era para disfarçar o cheiro horrível que ele tava com as mutações dele. E o negócio na cabeça era para disfarçar as mutações da face. Agora, ele foi empalado no peito com uma lança de energia de um custódio e ele morreu. Então, um babaca a menos, um herético a menos para incomodar a gente. Mas os custódios foram mortos um a um e no fim eles foram eliminados e a única coisa de boa que eles fizeram é ter matado um cara que se chama Shefen, o Chaplain. Então, né, como o nome dele é Shefen, o Chaplain, obrigado, custódias, porque eu não vou mais precisar falar isso em livros subsequentes. Então, né, se tem alguma coisa de boa pra história, foi isso aí, facilita a minha vida. Mas no resto, os custódios foram quase completamente inúteis, o livro inteiro. E o Argotó, bem... Argotó, que estava abatido, desmotivado, quase todos os seus irmãos de batalha haviam morrido, e os que sobreviveram viraram essas criaturas deformadas, mutante. A Cyrene, que ele era a confessionária dele, que ele gostava muito, havia morrido. Ele estava meio desnorteado. Ele sabia que o que eles fizeram era errado. Ele, né, tava num conflito ali, numa dualidade moral. E ele sabia que, tipo, não tava bem, ele tava bem pra baixo. E ele começa, tipo, a ficar de luto pelos irmãos que morreram. E aí, tipo, que ele não tem ninguém, os irmãos dele todos morreram. E aí, de repente, vem uma vozinha lá do fundo. Ô, meu bom, qual é? Eu sou teu irmão agora. E o Raon, a criatura que tá dentro dele, agora vai virar best friend forever com ele. E vamos ver o que vai acontecer com ele em livros seguintes. Porque o Argotó é um personagem, ele é legal em comparação aos outros Wordbearers. Ele pelo menos é um personagem massa na história. E... querendo ou não, ele ainda está possuído. O que será que vai acontecer com ele no futuro? Bem, é isso, chega de portador da palavra. Acredito que os próximos livros nós vamos mudar de legião, porque eu não aguento mais ver esses caras. Então, tudo de bom. Lembre-se de ter o teu livrinho sagrado aí no teu braço, acabar com a heresia no momento que tu vê. E lembre-se sempre, tudo começou por causa desse bando de babaca que segue o Logar. Até mais, não tenha dó de quem faz coisa errada, porque eles sabiam o que estavam fazendo e a culpa é deles, e o Imperador protege.